Caríssimos e caríssimos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Ismael Oliveira e nessa terceira videoaula iremos refletir ou fazer uma breve introdução dos 5 primeiros livros da Bíblia que compõem o Pentateuco, a Torá, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Lógico que não dá para entrar em pormenores, em detalhes a respeito de cada um desses livros, porque o tempo é escasso, mas temos o livro da FAESP, que entra em pormenores, em detalhes a respeito de cada um desses livros, autoria, data de composição e etc. e etc. Né? Para começo de conversa, é importante a gente descobrir por qual motivo o primeiro livro da Bíblia foi denominado Gênesis, o segundo Êxodo, o terceiro Levítico, o quarto Número, o quinto Deuteronômio. Quais foram os critérios estabelecidos? Então os livros assim foram denominados devido ao teor do seu conteúdo, devido ao assunto principal do livro, né? E assim foi denominado. Então, Gênesis, assim foi denominado o livro, porque começa com as origens do mundo. E Gênesis, no hebraico, conforme na tabela que eu coloquei aqui no texto, significa num começo. E no grego, origem. Êxodo, assim foi denominado, porque começa pela saída do Egito. Né? E no hebraico, êxodo significa nomes. Né? Tem pouca relação. E no grego, saída. Né? Levítico, porque contém a lei dos sacerdotes da tribo de Levi. E Levítico, em grego, significa, melhor, em hebraico, ele chamou. E em grego, Levítico. Número, assim foi denominado, em razão dos recenseamentos dos capítulos 1 ao 4, né, da contagem do povo de Israel. Esses capítulos são os famosos capítulos que todo mundo comenta quando lê a Bíblia por inteiro, que pula ou lê com certa indisposição. Né? Mas devido a esses primeiros capítulos é que foi denominado este livro, Número. Deuteronômio é a segunda lei, de acordo com a interpretação de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18. Isso está nos comentários da Bíblia de Jerusalém. Então vamos para o primeiro livro da Bíblia, denominado de Gênesis. Início, começo. Gênesis, ele divide em 2 grandes blocos. Primeiro do 1 ao 11, que trata-se da história primitiva, que remonta às origens do mundo e da humanidade. Trata-se dos relatos da criação do universo, do homem, a queda original do homem e suas consequências, a perversidade crescente, punida pelo dilúvio, mas a partir de Noé, a terra é repovoada. Do capítulo 11 ao 50, remonta a história patriarcal. Trata-se da história patriarcal, que remonta aos grandes patriarcas, a saber, Abraão, Isaque e Jacó, e José entra nesse bolo. Tem muitos irmãos e irmãs que oram, Deus de Abraão, Isaque, Jacó e José, que compõem também os patriarcas. Né? Os 12 filhos de Jacó correspondem aos antepassados das 12 tribos de Israel. O final do livro, ou seja, do capítulo 37 ao 50, é dedicado à história de José. Um bocado de capítulos dedicados exclusivamente à história de José, o homem da sabedoria. Né? Então o Gênesis forma um completo. É a história dos antepassados. Os 3 livros seguintes, Êxodo, Número, Levítico, formam outro bloco, no qual, dentro do contexto da vida de Moisés, narram-se a formação do povo eleito e os estabelecimentos de sua lei social e religiosa, conforme o comentário da Bíblia de Jerusalém. Agora, Êxodo significa saída. Desenvolveu-se 2 temas principais, conforme detalha a Bíblia, os comentários, as notas da Bíblia de Jerusalém. Primeiro,
a libertação do Egito. Capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 15 e versículo 21. E a aliança do Sinai, que vai do capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 40 e versículo 38. Esses temas são interligados pelo tema da caminhada no deserto, do capítulo 15 ao 22 até o capítulo 18 ao 27. Uma longa caminhada do povo de Israel pelo deserto. O grande conjunto dos capítulos 25 e 31 e 35 e 40 relata a construção da tenda, lugar do culto da época do deserto. Então, essas são, de uma forma sucinta, os dois temas principais do livro de Êxodo e uma divisão básica dele. Né? Então, o livro de Levítico, que no grego Levítico, né, é de caráter quase exclusivamente legislativo. Interrompe a narração dos acontecimentos, pois antes, no livro de Êxodo, por exemplo, nós vemos toda uma narrativa do êxodo, da saída do povo do Egito a caminho da Terra Prometida. Então são fatos que são narrados, é por isso que o Pentateuco é livro de leis e também livro de história. Histórias são narradas, histórias reais, concretas, são narradas do povo de Israel. São dramas e tramas muito edificantes para as nossas vidas. Mas também tem um conjunto de leis. E Levítico tem esse conjunto de leis também. Né? Então interrompe a narrativa dos acontecimentos. Então contém, primeiro, um ritual dos sacrifícios, capítulo 1 ao 7, o cerimonial de investidura dos sacerdotes aplicado a Arão e seus filhos, do capítulo 8 ao 10, as normas referentes ao puro e ao impuro, capítulo 11 ao 15, que terminam com o ritual do grande dia das expiações, capítulo 16. E quarto, contém a lei de santidade, capítulo 17, versículo 26, que inclui um calendário litúrgico, capítulo 23, e se encerra com bênçãos e maldições, capítulo 26. Em forma de apêndice, o capítulo 27 determina as condições dos resgates das pessoas, dos animais e dos bens consagrados a Yahvé. Né? Então esses são os assuntos aí do livro de Levítico, também consta na Bíblia de Jerusalém em maiores detalhes. Número retoma a terra, o tema da caminhada pelo deserto, então continua a narrativa de Êxodo, né? Essa narrativa, esses fatos, acontecimentos. Então narra a partida do Sinai. A partida do Sinai é preparada por um recenseamento ou contagem do povo, capítulo 1 ao 4. Em razão desta contagem do povo, o livro foi nomeado de número, conforme já mencionamos. Deuteronômio tem uma estrutura particular. Né? É um código de leis civis e religiosas, porque o povo de Israel está em formação. Então a Constituição de Israel era o Pentateuco, conforme nós vimos nas primeiras aulas, como se fosse uma Constituição do Brasil, uma lei civil, apenas civil, mas o Deuteronômio é a lei civil e também religiosa, do capítulo 12, versículo 1 até o 26 ao 15, enquadrado num grande discurso de Moisés, capítulo 5 até o 11, e capítulos 26, versículo 16 até o capítulo 28 e 68, que contém os grandes discursos de Moisés. Então o Código Deuteronômio retoma em parte as leis promulgadas no deserto. Os discursos recordam os grandes acontecimentos do Êxodo, do Sinai e da conquista que começava. Salientam seu sentido religioso, sublinham o alcance da lei e exorta o povo à fidelidade, conforme consta na Bíblia de Jerusalém. Deuteronômio termina com a morte de Moisés, que vê a terra prometida, sem contudo poder entrar nela. Mas, a partir do início dos livros históricos, a começar por Josué, e Josué é o grande responsável por conduzir o povo à terra prometida. Moisés só viu, mas Josué foi o grande responsável por terminar
esta condução e entrar com o povo na terra prometida. Então que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Detalhe, na próxima aula discutiremos sobre os livros históricos, a saber, Josué, Juízes, 1 Samuel e 1 e 2 Reis. Agora sim, que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fica com Deus.